Vai aplaudir mais um pouquinho. Isso aí, Deus merece, né, gente? Isso aí. Seja bem-vindo, pode se sentar. Esse negócio aqui é mais pesado que a gente imagina, né? Fazer conta que não está fazendo força, né? Tem autoferista aqui, a gente vai chamar você para fazer parte do... tem um candidato ali já, você vai ser o cara que vai carregar, o Rodrigo, ali atrás vem um gigante ali também, tá? Pode se voluntariar. É pesado isso aqui. Scott? Welcome. Bom te ver. Muito bem, gente. Está dando eco. Né? Vamos testando aqui mais um pouquinho. Vai ajeitando aí. Quem de vocês não está com a mensagem no celular? Talvez o teu vizinho tenha o QR Code para te mostrar. Você pode baixar o conteúdo da mensagem que a gente vai trazer para vocês. A gente vai passar aqui mais ou menos 8 semanas, 9 semanas, falando sobre uma das mensagens icônicas, né, mais duradouras do ministério de uma pessoa. Jesus, ele trouxe o Sermão da Montanha, né, que a gente chama as Bem-aventuranças, e faz 2000 anos, mais ou menos, né? E essa mensagem, ela dura até hoje e vai durar para sempre, até que ele volte, né? E é uma das mensagens mais pregadas no mundo todo. E, de fato, é um tema que você e eu devemos prestar atenção, devemos perceber que Jesus, ele tem um ranking de valores, de uma sequência de valores que realmente nos confrontam, que realmente choca a nossa vida. Provoca a gente a sentar, parar, pensar um pouquinho sobre como nós interpretamos a vida. E eu realmente espero que 2022 seja um ano onde você experimente coisas muito, muito boas, né? Porque 2020, 2021, anos difíceis, né? Deus esteve com você nesse período todo, Deus te sustentou, te trouxe até aqui, e Deus nunca faz uma obra incompleta. Se Ele te tirou de um lugar, se Ele te tirou de 2020, Ele te trouxe em 2021 e te trouxe até 2022, é porque Ele vai continuar fazendo algo na tua vida. Vai continuar fazendo algo na minha vida. E uma das coisas que Ele vai fazer é mexer com a maneira que você pensa, como você vê a vida, como você crê, como você se comporta. E esse ano todo vai ser um ano de exposição da nossa alma, do nosso espírito, da maneira que a gente vive a nossa vida, de acordo com a palavra de Deus, e a gente vai ser confrontado, e isso é bom, né? Isso é muito bacana. E eu quero ler para você a mensagem, Mateus 5, versículos 1 até o 12, e nós vamos ver as bem-aventuranças. Felizes aqueles que, abençoados aqueles que, e nós vamos tentar extrair o máximo possível, no tempo que nós temos, algumas pérolas preciosas, algumas joias preciosas para a gente aplicar na nossa vida. Eu quero ler para você Mateus 5, versículo 1 em diante. Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados, felizes, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, assim vai acontecer com você e comigo. Mas como é interessante a gente perceber que
Jesus sempre está com os olhos dele voltados para a eternidade e para um momento aonde algo vai acontecer. E uma chave vai ser virada e os nossos olhos verão certas coisas que a gente nunca viu. Hoje nós contemplamos a nossa realidade à nossa volta. Nós vemos dificuldades à nossa volta, nós experimentamos dificuldades, experimentamos pressões, mas vai chegar um dia que Jesus vai voltar e a gente vai perceber que tudo isso aqui vai acontecer. E hoje nós vamos falar sobre bem-aventurados, felizes, aqueles que são pobres em espírito, pobres de espírito. E eu me lembro, de vez em quando eu escutava algumas pessoas comentarem assim, nossa, essa pessoa é pobreza de espírito, a maneira que ela vive, ó, que pobreza de espírito, né? Eu vejo, um amigo meu dizia assim, ó, meu sogro, ele senta lá, abre uma cerveja no domingo, liga uma música caipira no rádio e passa a tarde inteira. Que pobreza de espírito. Com certeza Jesus não está falando a respeito do teu estilo de vida, ser um estilo de vida super fantástico, glamouroso ou medíocre, triste, deprimente. Ele está falando de algo mais profundo. E tudo aquilo que a gente está vendo aqui, todas essas declarações que a gente vê Jesus fazendo a respeito de felizes aqueles que, felizes os pobres de espírito, Jesus está revelando aqui, nessas declarações, a verdadeira felicidade, como que ela pode ser alcançada. Às vezes você e eu temos a conta corrente satisfeita, né? Está abastado, eu posso sair para jantar, posso comer alguma coisa fora, posso alugar um filme, posso ir para o cinema, posso ir até a praia, a conta corrente está boa, eu fico tranquilo, e eu tenho um momento de prazer, eu tenho um momento de alegria, e todos nós temos isso. Tem horas que a gente olha para a conta corrente e tem amigo meu que nem olha as contas, põe para a gaveta, não quero nem ver porque eu não vou conseguir nem pagar, e joga para a conta, joga para a gaveta. E tem amigo meu que tem muito dinheiro, tem dinheiro sobrando, e mesmo assim, a conta corrente dele não é suficiente para mantê-lo feliz. Mas é claro que você e eu, a gente experimenta momentos de alegria, momentos de alívio. Ufa, esse mês, venci o mês, paguei tudo, sobrou um pouquinho, né? Botei dinheiro na aplicação, comprei ouro, né? Comprei um carro, comprei alguma coisa, jantei fora. E a gente tem momentos de alegria. Mas se você e eu tivermos esse estilo de vida, esse tipo de personalidade, ou diria, esse tipo de pessoa que eu sou, se for depender das circunstâncias, se for depender do saldo na conta corrente, se for depender da minha beleza, da minha riqueza, dos meus amigos, eu sempre vou ter uma felicidade que não é duradoura. E Jesus está falando aqui que essas declarações vão trazer para você a verdadeira felicidade. Então, todos nós queremos ser felizes. Todo mundo quer. Mas a gente sabe que não é o divórcio que vai me trazer a felicidade quando eu casar com outro CPF. Porque o meu CPF foi lá junto. E normalmente eu sou o problema. E não adianta eu olhar para a minha conta corrente, porque hoje ela está boa, ela está ruim, e vou estar sempre oscilando no meu humor, na minha segurança, na minha estabilidade. Eu fiz uma venda, a comissão não entrou, né? Cadê meu aluguel? Um mês atrasado, o inquilino não paga. E às vezes o inquilino é você. E você, ufa, né? Passa o dono do imóvel, você passa assim meio escondido, tal, fazendo de conta que não é com você. Mas a gente está sempre sujeito a essas intempéries da vida. E Jesus quer trazer para você uma maneira de você olhar para a vida e não ser afetado por ela. E Ele está dizendo para você e para mim, felizes os pobres de espírito. E se tem uma palavra que você e eu odiamos, é pobreza. E eu odiaria ser pobre, ser miserável. Não, eu adoro ser pobre. Quanto menos eu tiver, mais feliz eu estou. Eu acho que talvez tenha alguém aqui que é extremamente, muito desapegado e pode levantar a mão assim, não, eu amo ser pobre.
Eu amo não ter comida em casa. Eu amo viver com a roupa rasgada, apesar que é moda, né? A minha não está rasgada, a do Kleber está rasgada, a da Dai já está desfiando ali também, né? Até você, bispa. Não? Ah, não, é o brilho. Espera aí, só um pouquinho. Ah, é o brilho. É a luz. Você gosta de uma roupa brilhante, né? Elvis Presley. Eu adorava me vestir. Eu queria me vestir que nem o Elvis Presley quando eu tinha meus 6, 7 anos. Ele usava aquelas roupas cheias de lantejoulas, não sei o que e tal. Eu sempre queria me vestir assim. Minha mãe nunca deixou. Uma mulher sábia, graças a Deus, né? Não tem nenhuma foto dessa na minha infância, né? Mas Jesus está dizendo para você e para mim que a felicidade verdadeira pode ser encontrada nas declarações dele. Felizes os pobres de espírito. Eu fiquei feliz de ver que ele não disse feliz aquele que não tem dinheiro na conta, né? Porque a gente ficaria, mas como é que a gente faz as coisas então? Né? Como é que a gente constrói uma igreja? Como é que as pessoas têm que ter recurso para trazer, para ofertar, para ajudar? Como é que eu vou ajudar alguém se eu não tenho como ajudar? Então, Jesus está trazendo alguma coisa que a gente pode fuçar aqui um pouquinho e pensar um pouquinho sobre o potencial dessas declarações. O que elas têm por trás dessas palavras que são tão profundas e Jesus consegue sintetizar tanta verdade, tanta revelação em tão poucas palavras, em tão poucas frases, em histórias tão curtas. Ele revela, às vezes, até a eternidade, como que ela vai funcionar. Então, nessas frases, Jesus está dizendo que você pode ter aquilo que ele está dizendo nessas declarações, o potencial daquilo que pode ser nosso. A felicidade que ele quer te dar está baseada nessas declarações. Então Jesus veio muito mais para você e para mim, além da salvação. Ele trouxe muito mais além e maior e mais imediatamente do que simplesmente a tua salvação eterna. E a tendência nossa é sempre jogar algo bom lá para frente, porque isso protege a nossa fé, protege as nossas convicções. Eu não preciso me defender sobre a vida eterna, mas o meu dia de hoje eu preciso. Se você é um cristão e você vive triste, você ainda não está vivendo as declarações, as bem-aventuranças que Jesus trouxe para nós há milhares de anos atrás. Felizes os pobres de espírito. Quando a gente não entende que aquilo que nós temos é algo que Deus nos emprestou, e nós somos administradores dessas coisas, ou nós somos mordomos das coisas que Ele coloca nas nossas mãos, a gente começa a ficar tenso e preocupado em perder certas coisas. E a palavra pobreza para nós, ela nos assusta um pouco. Mas Jesus vai falar para você e para mim sobre a pobreza de espírito. Ele quer que você fique tranquilo em relação às coisas que você tem, porque elas não são tuas. Tudo é dele. Absolutamente tudo é dele. A casa que você mora é dele. O salário que você recebe é dele. Você não tem que se preocupar se você vai ter condições financeiras para o mês que vem, para você sobreviver, para você trocar de roupa, porque você vale muito mais, como uma das belas histórias que Jesus trouxe, você vale muito mais do que muitos pardais. Nós temos muito mais valor e Deus sabe que você e eu precisamos. E quem corre atrás dessas coisas são os pagãos, são aqueles que não creem num Deus verdadeiro. Então, não se preocupe. A pobreza que Deus está querendo revelar para você é uma pobreza de espírito. E aqui nós vamos ver algumas traduções um pouco diferentes para a gente ampliar. E eu peguei algumas versões americanas que vão explicar um pouquinho sobre felizes os pobres de espírito. Então ali no versículo 3 diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. É a Nova Versão Internacional.
Uma outra versão, ou uma explicação um pouquinho mais elaborada, é feliz a pessoa que percebe que é totalmente destituída, incapaz, e percebe que ela é totalmente dependente de Deus. Faz mais sentido, né? Quando você começa a perceber que você não depende do seu dinheiro, mas você depende totalmente de Deus, opa, eu considero que eu não sou capaz de fazer a minha vida funcionar. A hora que eu percebo que eu sou pobre de espírito, eu não tenho em mim mesmo a capacidade de gerar a minha eternidade, de gerar a minha felicidade. A hora que eu percebo que eu sou pobre no meu espírito, que não existe em mim esse potencial, e eu sou totalmente dependente de Deus, opa, eu começo então a perceber que a declaração que Jesus traz, ela é mais profunda e mais verdadeira do que a gente olha na primeira vez que a gente lê. A gente passa por cima, pobres de espírito. Não, tá bom, bacana, interessante. Mas se você começa a tirar essa declaração dessa embalagem, e você começa a pensar sobre o que ela realmente significa que você é totalmente incapaz de ser alguém, de ser feliz, e você é totalmente dependente de Deus. Quando você começa a ser totalmente dependente dEle, a tua alegria, ela é permanente, ela não é circunstancial. Por isso que Jesus conseguiu, na própria cruz, ainda assim abençoar um ladrão, ainda assim abençoar as pessoas que o ofendiam, ainda assim pedir por essas pessoas. E Ele nunca faz um punho para Deus, Deus mata essa gente, nunca. Porque Ele sabia que Ele era totalmente dependente de Deus. Outra versão diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. E aqui, numas versões americanas, na NLT, diz assim, Deus, eu tive que traduzir, né, porque não tem em português, uma tradução livre minha aqui para você. Deus abençoa os pobres que percebem sua necessidade de Deus, pois deles é o reino dos céus. A palavra de Deus, né, a GW, God's Word, traduzindo, diz assim: felizes aqueles que reconhecem que são espiritualmente dependentes. O reino dos céus pertence a eles. Outra versão, NCV, diz assim: aqueles que percebem que possuem grandes necessidades espirituais são felizes, pois o reino dos céus pertence a ele. E aqui vem algo que está aqui nas anotações de vocês, que é uma declaração, é um statement que a gente faz. Eu nunca vou depender de algo, eu nunca vou depender de algo que acho que não preciso. E o problema de uma sociedade como a nossa, uma sociedade ocidental, onde nós temos acesso a muitos recursos, e nós somos 1 ou 2% da população mundial, que somos muito bem sucedidos. Cada um de nós que está aqui, fazemos parte aí de 2% da população que está bem na vida. Mesmo assim, você e eu experimentamos momentos de tristeza. E Jesus propõe que você comece a mudar a maneira de você ver a vida. E você começa a perceber que, na verdade, eu não dependo do meu saldo, eu dependo de Deus. Jesus, ele começa a fazer com que você comece a olhar para Deus. Você comece a perceber que você não é autossuficiente. E se eu puder fazer com que você perceba que você tem menos do que você realmente tem, se eu puder fazer com que você se sinta um pouco perdido para que você possa ser salvo, eu alcancei meu objetivo. Porque enquanto você não perceber que você precisa de Deus, você nunca vai depender dele. Enquanto você achar que você precisa do dinheiro, que você precisa da saúde, que você precisa de um bom casamento, que você precisa de um bom emprego, que você precisa de um novo carro, que você precisa de um status, e você não precisa de Deus, você nunca vai buscar a Deus,
você vai sempre buscar as coisas. Você sempre vai buscar algo. E esse algo, quando chega até você, você percebe que não te satisfez. E você vai ser como o sol, dia após dia, dia após dia. Ele sobe, levanta no horizonte e se põe no ocidente. E você vai ser insaciável. Nunca vai ser o suficiente. Nunca vai ser o suficiente. Um conhecido meu disse o seguinte, ó, eu descobri que dinheiro não traz felicidade. Eu já contei essa brincadeira aqui antes, mas ele disse o seguinte, eu tinha 48 milhões na conta ontem, e hoje estou com 50 milhões e, cara, estou me sentindo igual. O dinheiro não traz felicidade. Mas as pessoas correm atrás dessas coisas, porque elas acham que é isso que elas precisam. E elas não correm atrás de Deus. Será que você está correndo atrás de Deus? Ou você está correndo atrás das coisas? Porque Jesus disse, se você não depender de Deus, se você não perceber que você depende dEle, você nunca vai ter alegria. Você nunca vai ser feliz. Você vai de casamento em casamento, você vai de emprego em emprego, vai de carro em carro, de shopping em shopping, de bebida em bebida, de droga em droga, você nunca será feliz. Você sempre vai ter que correr atrás dessas coisas de novo. E Jesus disse, quer ser feliz? Seja dependente de Deus. Seja radicalmente dependente de Deus. Então você precisa perceber que você depende de alguém. E você precisa decidir de quem que você depende. E a pessoa precisa entender a mensagem que Jesus trouxe. Eu preciso depender dEle. Eu tenho que ser pobre de espírito. É isso que Ele está tentando dizer para você e para mim. Então, se por acaso você não depender dEle, você sempre será visto por Deus como uma pessoa que nunca entendeu o que é a vida. E Jesus, em Apocalipse 3, versículo 15, ele traz ali várias declarações para várias igrejas, e uma das igrejas, ele diz o seguinte, conheço as suas obras, Apocalipse 3,15, conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente, assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Está vendo o perigo? Jesus, ele vê como a pessoa realmente é no fundo. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Eu posso comprar as melhores roupas da moda, eu posso me vestir com as roupas mais caras, eu posso, aliás, um tempo atrás, o meu filho, o Gabriel, ele me mostrou um cantor acho que é de rap, não sei o que ele é o cara, mas ele mostrou quanto que tinha de valor na roupa que ele estava vestindo, relógio, corrente, o blazer, a calça, o tênis, a meia. Ele estava vestindo mais de $1 milhão. Ele era um ambulante, com $1 milhão no seu próprio corpo. E às vezes você vai perguntar para Jesus, como é que ele está vestido? Ele está nu. Mas ele tem $1 milhão no seu próprio corpo, ele está nu. Jesus não está falando sobre a roupa que você veste, mas como você interpreta a roupa, aonde você põe a sua necessidade, no que você depende, aonde você estabelece, aonde você coloca a sua âncora para que você seja feliz. E Jesus disse que é importante para você e para mim percebermos essa declaração que ele fez para aquela igreja naquele tempo, que vale até hoje. A C3 é uma igreja abastada, é uma igreja que tem recursos, graças a Deus. Mas se nós ficarmos dependentes dos recursos que Deus tem nos dado, e nós achamos que é isso que nos traz a felicidade, a capacidade de colocar uma coisa, colocar telão, comprar 3 telões como esse que nós temos, se a gente achar que é isso que é importante, nós seremos considerados como miseráveis, e seremos pessoas mornas, que não sabem aonde colocar a sua dependência.
Quem não sabe que a felicidade não está nessas coisas, na cadeira, no espaço que a gente tem, nas luzes que a gente compra, nos equipamentos de som que a gente põe. Se a gente achar que é isso que é o objetivo da igreja, nós somos os mais miseráveis e dignos de compaixão. E Jesus disse, esse tipo de abordagem me dá nojo, me dá ânsia de vômito. E eu não quero esse tipo de igreja. E nós também não, né? Nós não queremos essas coisas. Nós temos que ser pobres de espírito. Não significa que não podemos ter todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Mas se nós colocarmos a nossa dependência, não temos o telão, não temos mais como fazer culto, o culto está tão chato sem o telão. Que tristeza seria a nossa igreja. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Nós compramos um terreno, fizemos uma reforma no barracão, né? Ramon, quando é que a gente vai começar a usar lá? Não, que eu vi aqui um anúncio tá, discussão interna aqui, tá, pessoal? Só um pouquinho. O anúncio vai ser lá na Rua Maranhão mesmo? A partir de fevereiro. Em janeiro não pode usar ainda. Não gostei, estou triste, né? Pobre de espírito, né? Nós temos que perceber como nós devemos viver. Jesus disse, felizes aqueles que são pobres de espírito. Se você e eu não colocarmos a nossa vida na perspectiva correta, não percebemos que dependemos 100% de Deus, e a gente começar a contar com a gente mesmo, com o nosso esforço, com o nosso dinheiro, com a nossa capacidade, com os nossos relacionamentos, com os nossos raciocínios e capacidade de execução, estratégias, nós, sem Jesus, vamos ter que pagar pelos nossos próprios pecados. Se você não criar uma mentalidade que você depende dele e do que ele fez enviando Jesus para morrer na cruz por você, nessa postura que você adotar, você vai colocar-se diante de Deus dizendo, deixa comigo, Deus, o meu comportamento, a minha capacidade, os meus valores vão ser suficientes para me justificar diante de ti. Eu não preciso nem do sacrifício de Jesus na cruz. É uma postura, parece radical o que eu estou falando, mas é assim que a gente acaba interpretando a própria crucificação de Jesus. Porque a gente não é pobre de espírito. Não, a gente é rico de espírito. Não, a minha postura, a minha capacidade moral, a minha conduta, sou dizimista, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou uma pessoa muito boa. E a gente se coloca numa posição onde a gente acaba então decidindo que, quer saber? O meu comportamento, quem eu sou, é suficiente para pagar pelos meus pecados. E meu amigo, se tem uma coisa que você não consegue fazer, é pagar pelos seus pecados, porque o salário do pecado é a morte. E a única maneira de você ter vida é se Jesus pagar pelos teus pecados, porque Ele vai te ressuscitar no último dia. Sem isso, você vai pagar com a morte. É isso que você vai conseguir. Romanos 3:23 diz assim, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 6:23 diz, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o presente de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por causa de Jesus, eu tenho o dom gratuito da salvação, do perdão e da vida eterna. Mas isso tem a ver com a minha abordagem na vida. Como que eu olho para Jesus? Como que eu olho para a obra da cruz? Como que eu olho para a minha dependência do dinheiro, para a minha dependência da saúde? Como que de quem eu dependo? Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se você não for pobre de espírito,
Se você não abordar a sua vida como alguém que depende 100% de Deus, você não tem o reino dos céus. Porque é religiosidade? Não, é porque é a tua infraestrutura, a maneira que você olha para a obra da cruz. Você despreza a obra da cruz. Você acha até interessante, você até respeita, mas a sua postura acaba sendo essa. Não, eu acho interessante, eu respeito, mas no fundo, eu nasci na igreja. Eu nunca me desviei, eu fiquei sempre enfiado dentro da igreja, eu tenho uma conduta irrepreensível. Eu vou ter a vida eterna, porque eu sou uma pessoa que eu dependo de mim mesmo. Sem querer, você acaba vivendo de uma maneira que mostra para Deus que você é morno. E Deus está falando que você precisa de Jesus. E Jesus disse: você precisa ser pobre de espírito. Você precisa reconhecer que você depende do meu espírito. Você precisa do meu espírito, da obra que eu fiz na cruz por você. Faz sentido isso que eu estou falando, gente? Né? Efésios 2, versículos 1 a 5. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Gente, eu me converti com 6 para 7 anos de idade. E eu falo assim de vez em quando para Deus: Deus, eu não consigo nem, às vezes, entender, porque eu me converti tão cedo, Deus, tão cedo. E eu não me via perdido nas minhas transgressões, eu não me via desse jeito. E o Senhor me salvou do quê? Aí passaram-se alguns anos, eu entendi, né, que me salvou de mim mesmo. Porque a gente vai chegando nos 15, 16, 17, 18, e a gente acha que é imortal, né? E a gente começa a viver talvez de um jeito que a gente quer viver a eternidade toda num só momento. E na verdade, eu estava morto nas minhas transgressões e pecados. Já desde criança, eu já nasci de uma maneira manipuladora, né? Vocês que têm filhos pequenos, sabem como é que eles são. Dá vontade de dar um chute neles, para que eles saiam voando, né? Vai cuidar da sua vida, com 2 anos de idade. Vai se cuidar. Vai, não quer fazer o que o papai está mandando? Então vai embora. Não, gente, eu não sou assim, tá? Eu não chutei meus filhos para fora de casa, só tive vontade, tá? Só tive vontade. Mas a gente não precisa ensinar os filhos a serem maus. A gente precisa ensiná-los a serem bons. Eles precisam de uma orientação, eles precisam ser levados para olhar para Deus. A gente tem que ensinar. E eu, quando era criancinha, eu me converti cedo. E eu sempre tive uma vida bem comportadinha. Mas se eu colocar a minha dependência nesse tipo de conduta da minha vida, que nota 8,5, nota 9, talvez, moralmente falando, eu não entro, eu não tenho o reino dos céus. O reino dos céus não pertence a pessoas que acham que são moralmente capazes, que são moralmente puras, ou quase puras, né? Hitler pensou assim, raça pura, e deu no que deu. Então nós temos que perceber que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, nos quais costumavam a viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós, veja Paulo falando, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos desta carne e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Sem Jesus, dependerei apenas de mim mesmo e da minha personalidade para suportar as minhas dores. Quer ser feliz? Seja 100% dependente de Deus, porque senão você vai passar a sua vida aguentando as coisas apenas dependendo de quem você é, apenas dependendo da sua personalidade, dos teus traços da personalidade. Eu sou uma pessoa super radiante, eu sou uma pessoa brilhante, eu sou uma pessoa que está sempre rindo à toa.
não é suficiente. A felicidade você não vai alcançar se você depender apenas de você. Vai chegar um momento que a vida vai te trazer alguma coisa que você não suporta, e ela vai te derrubar. E vai ser esse tipo de vida, esse tipo de interpretação faz com que a sua vida seja dependente das circunstâncias, e a felicidade vai ser passageira. E você vai estar sempre correndo atrás de algo para te suprir. Se você depender só de você, as dores que você tem, as pressões que você sofre, apenas você e você mesmo vão ter que conseguir superar. E tem gente que não supera, tem gente que não aguenta, tem gente que perde a vida, tem gente que perde a alegria, pode estar até viva, apenas existindo, mas longe de ter uma vida que está realizando alguma coisa junto com Deus. É simplesmente uma existência. Então nós temos pessoas muito bem-sucedidas que tiram a própria vida, e é uma tristeza. Mas igualmente tem pessoas que não tiram a própria vida, mas nunca vivem, e é igualmente triste. Temos um monte de zumbis ao redor do mundo, vivendo aquém da felicidade que Deus tem para ela. E a felicidade não depende de coisas que a gente tem à nossa volta. E nós temos nas bem-aventuranças, nas felicidades, felizes aqueles que, um dos itens é você ser pobre de espírito. E esses 2 meses nós vamos estar falando sobre como você pode ser feliz. E eu acho que em 2022, o que Deus tem para você e para mim, sempre foi, não só para esse ano, mas sempre foi, que você seja feliz. Eu sei que a sociedade prega isso, não, você tem que ser feliz. É verdade, no fundo eles têm razão, só que eles apontam você e eu para a direção errada, nos direcionam para as coisas, para eventos, para situações que vão anestesiar você. Então Jesus disse, felizes aqueles que são pobres de espírito, e aqui você vai ter uma recompensa. Se você for pobre de espírito, você vai ter o reino dos céus, e esse reino dos céus está vindo com Jesus, O reino dos céus já chegou, já chegou, mas está vindo algo ainda mais concreto, com o retorno de Jesus. Então Jeremias 6,14 diz assim, eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. O mundo oferece para você e para mim soluções superficiais para você ser feliz, para você ter paz, e você não vai encontrar paz. O que a gente precisa é de uma cura muito mais profunda. Nós precisamos depender de Deus. O mundo oferece para você e para mim soluções passageiras, soluções que não matam o vírus, soluções que não nos ressuscitam, soluções que não nos protegem. E Deus diz que o que você tem na sua vida pode ser que esteja sendo mortal, que você precisa depender dele. Nós precisamos conseguir olhar para Jesus, a gente tem que olhar para Ele, e por causa de Jesus eu tenho o poder para ser curado e transformado. E existe também essa linha, de que a enfermidade e tal, Deus não permite e tal, mas todos nós morremos um dia, e é porque o corpo, ele realmente adoece, e ele não consegue mais sustentar a vida, A gente aos 14, 15, 18, 20 e tantos, 30 anos, a gente sustenta muita atividade física, a gente sustenta muita força, a gente consegue fazer muita coisa, mas vai passando o tempo, a gente não consegue sustentar essas coisas, porque o corpo está adoecendo. Ele está preparando você, homem interior, para perceber que a vida não está baseada no seu corpo, no templo que você está habitando. Você precisa ser preparado para o reino de Deus, e é por isso que Deus permite que a gente envelheça, e é uma bênção envelhecer, e é uma bênção a gente tirar os olhos de cima de nós mesmos, e a gente começar a olhar para Ele. É uma maneira de você alcançar essa felicidade, a pobreza de espírito, ser pobre de espírito, você começar a olhar para Ele. E quando você começa então a sofrer essas pressões,
a depressão, o divórcio, o abandono, o vício, a droga, a falência. Jesus pode transformar você. Ele tem a capacidade de fazer com que você seja curado. As pessoas trazem soluções para a sociedade hoje, que está deprimida, após 2 anos de retração, na caverna, escondido, cada vez mais triste, cada vez mais acuada, cada vez mais com medo. A hora que a gente percebe que nós dependemos dele, nós somos pobres de espírito, nós podemos ser curados. Nós podemos ser curados da depressão, nós podemos ser curados das nossas dificuldades de personalidade. Algumas pessoas dizem, eu nasci assim, eu sou briguento mesmo, eu meto a boca mesmo, eu sou sincero e eu sou assim. Eu nasci assim, minha família é assim, mas você não precisa ser. Você pode ser curado. A hora que você começa a perceber que você depende dele, de Jesus Cristo, e do Espírito que ele pode colocar dentro de você, que é o Espírito dele, você pode sim ser transformado. Você não precisa ser quem você sempre foi. Jeremias diz, as pessoas estão tratando, a sociedade, o governo, a liderança trata o meu povo com medicamentos superficiais. E eles não vão ser curados com esse tipo de orientação. Por isso que a solução está na igreja, gente. Nós temos a resposta. Jesus Cristo é a resposta. E você não vê a mídia falando, Jesus é a resposta, exceto programas das igrejas na mídia. Mas como comunicação geral, você não vê esse tipo de orientação. Você não vê isso nas pautas. Vamos ajudar o mundo, vamos resolver o problema do mundo, vamos anunciar Jesus. Todas as emissoras do mundo todo anunciando, ei pessoal, esquece o dinheiro, esquece tudo, esquece a beleza, esquece a estética, olha para Jesus, está resolvido o problema do mundo. Nós não vamos ver isso. Mas Jesus, ele traz para você a capacidade de você ser transformado aqui dentro, aonde você não depende mais da sua aparência. Tem pessoas que são escravas da sua aparência. Tem pessoas que são escravas dos seus relacionamentos. Tem pessoas que são esse presente melhor do que esse, o reino dos céus. Não tem. Absolutamente nada é melhor que o reino dos céus. E aqui nós temos então 1 Pedro 2, 24 e 25. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Veja como ele se importa com você. Ele não se importa apenas com o teu corpo que vai perecer, vai morrer. Mas ele se importa com quem você é. Quando você se olha no espelho e você está lá com 70, 80 anos, a tua percepção do seu corpo vai ser diferente. Mas você não é o teu corpo. Se você é magro, se você é gordo, se você é alto, se você é baixo, se você tem muito cabelo, pouco cabelo, platinado, não platinado, você não é isso. Você não é isso. O Espírito de Cristo é que define você. A tua identidade está nele. Então reconheça que você precisa dele. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se você é aquela pessoa que estoura o tempo todo, briga o tempo todo, a hora que o Espírito de Cristo vier dentro de você, você será transformado. Você não depende da história da sua família, de ser uma pessoa que grita, que briga, que esperneia. Você não é escravo disso. Você não depende dessa história genética, desse ambiente que você nasceu. Jesus Cristo, o Espírito de Cristo, vai gerar em você algo. Mas você precisa reconhecer que você depende dele. Você depende do Espírito dele. Para que você seja transformado, você precisa reconhecer isso.
Senão você vai depender de você mesmo e você vai perpetuar. E você pode passar de conferência em conferência, de extrair o melhor de você, curso de oratória, aprender a contar até 10 antes de você reagir. Todas essas técnicas não são suficientes para você ser transformado. Você simplesmente está colocando um leão dentro de uma jaula. Mas a jaula um dia vai arrebentar e o leão vai aparecer. Mas se o Espírito de Cristo, se você reconhecer que você é pobre de espírito e você depende dele, você será transformado. E a beleza da idade e o tempo passando e você permitindo o Espírito de Cristo habitar em você e você ser transformado e influenciado por ele, porque o fruto, ele vai nascendo aos poucos. Não nasce de uma vez, nasceu, botou a semente, puf, já vem o fruto. Não, leva um tempo. O Espírito Santo vai conversando com você. Você vai lendo a palavra, você vem no culto, você levanta as mãos, você se relaciona, participa de um connect, você é influenciado pelo Espírito de Cristo. E você aos poucos vai perceber o fruto do Espírito nascendo em você. Sem Jesus, estou tentando achar ou criar minha própria vida. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, como é importante a gente perceber que se eu depender de Deus, se eu me conectar 100% nele e disser que eu dependo 100% dele, os planos dele para a minha vida vão começar a acontecer. E quem de vocês aqui poderia dizer, não, os meus planos são melhores do que os dele? Seria uma insanidade eu dizer que eu sei o que é melhor para mim. Sendo que Deus tem uma visão macro, Deus vê tudo, vê o passado, vê o presente, vê o futuro, vê todas as conexões, todo esse complexo relacionamento que nós temos na sociedade, de pessoas que nos influenciam de todos os lados. Ele sabe como conduzir a tua vida. Então se entregue para Ele, deixe os planos dEle, confie nos planos dEle, descubra os planos dEle, tente ouvir os planos dEle, e isso exige silêncio. Nós vamos ter uma série sobre o sussurrar de Deus, para a gente ter essa capacidade de conseguir ouvir os planos de Deus para esse ano. Mas, por causa de Jesus, eu tenho a habilidade de saber quem eu sou e qual o significado da minha vida. Nós temos batido um pouquinho na tecla aqui, tenho falado com o Kleber, com a Cris, com a Day um pouquinho, a respeito de um slogan, né, para a gente passar para vocês e sintetizar. E o Phil Pringle, que é o fundador do movimento das igrejas, né, que a C3 não é uma denominação, mas é um movimento de igrejas que se identificam, né, pessoas que se identificam uma com as outras. O Phil Pringle falou o seguinte, que nós existimos basicamente para conectar pessoas com pessoas, conectar pessoas com o propósito delas, conectar pessoas com o próprio Deus e de uma maneira divertida. Então, aqui, Jesus está querendo dizer para você, a hora que você depender dEle, você vai descobrir o significado da sua vida. Você vai encontrar o significado nesses 4 pilares. Com Deus, com pessoas, o teu propósito, e você vai ser feliz, você vai se divertir nessa busca, nessa sua vida, que Ele tem para você, os planos que Ele tem para você. Com certeza, é uma jornada muito interessante para você e para mim. Então, Jeremias fala sobre os planos que Deus tem. Jesus está dizendo que Ele quer trazer para você significado, Ele quer mostrar para você como você pode alcançar uma vida com significado, com propósito. O que as pessoas, eu mais vejo é que as pessoas estão sedentas por causas. E as pessoas querem se envolver com alguma coisa, para fazer com que a consciência dela tenha algum significado, a vida delas tenha algum significado e não pese tanto a consciência mais. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me sentir bem, eu preciso me envolver com alguma causa, eu preciso defender alguma bandeira. Então Deus, Ele tem obras, boas obras, que foram preparadas para você,
andar nelas. Você vai poder andar em todas as obras que existem por aí? Claro que não. E Deus vai te ensinar a dizer sim para uma e não para as outras. E você não vai ter a consciência pesada. Nós vamos agora, estamos organizando uma ida para a África. Vai a igreja toda para a África? Não, não vai. Vão alguns. Porque Deus está chamando para você vivenciar aquela realidade. Para você aprender algumas coisas com aquelas pessoas, a ajudar algumas pessoas lá também. Mas com certeza quem for para lá vai ser mais ajudado do que ajudar. Porque a realidade das pessoas nos afeta. A gente volta transformado pela realidade das outras pessoas, né? A gente não vai ficar mais reclamando, nem pedindo para Deus uma vaga no shopping. Me irrita quando eu vejo a gente pedindo: oh, Deus, me ajuda a achar uma vaga no shopping. Pelo amor de Deus, gente, né? Deus não respondeu a tua oração para curar alguém de câncer, mas para você ter uma vaga no shopping, Ele vai te responder, né? Eu se irrito, né? E às vezes eu me vejo assim: Deus, podia me dar uma nada? Não, não precisa me dar nada, não, estou feliz, estou bem, pode me dar uma vaga lá fora, não tem problema, né? Porque a gente tem uma inversão de valores, né? Um comodismo, uma mediocridade, uma mimadice. Eu digo que os meus filhos são mimados, mas eu acho que sou o pior de todos, né? Quando a gente vai para alguns lugares, a gente só quer o conforto. Quando a gente vai pega avião, né? Me perdoe, né? Quem tem um tamanho mais avantajado, tá? Me perdoe. Nada contra, nada a favor, só estou citando o exemplo. Mas eu estou sentado numa cadeira, 2 lugares, do meu lugar está vazio. Eu vejo um gigante vindo. Não seja aqui, Deus, manda ele para outro lugar, manda para outro lugar, manda para outro lugar, manda para outro lugar, manda para outro lugar. Ah, glória a Deus, passou. A gente é horrível, gente. Tá bom, eu sou horrível, eu sou o pior pastor que existe na face da terra. Sou uma pessoa ruim, preconceituosa, só quero o meu conforto, né? Se for para alguém receber um upgrade de classe econômica para executiva, eu quero ser escolhido, escolhe eu quero ser sempre, não estou nem aí com você, tomara que você não ganhe, tomara que eu ganhe, né? Eu sou horrível, mas eu sei que eu dependo dele, eu dependo da graça dele, eu dependo da misericórdia dele, porque, gente, eu não presto, eu sou muito ruim, eu sou muito medíocre, eu sou terrível, gente. Nem eu me aguento. A Cris sabe quem eu sou, né? Você me aguenta, Cris? Há 30 anos, né? 30 anos me aguenta. Mas eu sei que você não é tão melhor assim que eu, porque você tem outras coisas que você acha ruim, né? Vem se achando superior, não olha para mim, olha para Jesus, se compare com Ele, você vai se sentir pequenininho também, né? Então, voltando aqui, Atos 17, 26 a 28, diz assim: de um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus, Ele fez com que você nascesse nos dias de hoje, nos tempos de hoje, num lugar específico. Ele estabeleceu para você. E você precisa saber que você não está num lugar A, B ou C por acaso. Deus estabeleceu isso. Então você tem que saber que existe significado para a sua vida. E quem vai te revelar isso é o Senhor, é o Espírito de Cristo, habitando em você, você buscando a presença dEle. Você vai perceber que existe significado para você viver aqui na terra. Que eleição. Está acabando, estou acabando aqui já. Então, terminando aqui, Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Ali ele estava falando com o pessoal, acho que é Atenas, né? Estava tendo essa conversa sobre a maneira que os gregos viviam no meio de tanta idolatria. Mas Paulo está falando aqui para você e para mim, de que você nasceu num lugar específico, você nasceu nessa época, porque Deus estabeleceu assim.
não foi por acaso. Você foi desenhado, você foi customizado para os dias de hoje, para fazer alguma coisa que só você pode fazer. Você nasceu com um propósito. E nós queremos te ajudar a se conectar nesse propósito, a você descobrir o seu propósito, um significado para a sua vida. O que você vai fazer com o teu dinheiro, o que você vai fazer com a tua saúde, o que você vai fazer com o teu tempo livre. Nós queremos te ajudar a fazer com que a sua vida tenha significado. E como é importante a gente, como igreja, descobrir o significado da nossa vida, coletivamente e individualmente. Você só será feliz a hora que você se conectar com o Espírito de Cristo e você descobrir por que é que você existe. Sem Jesus, estou vivendo pela minha vida, estou vivendo minha vida pela felicidade que desvanece. 1 Pedro 1, 3 e 4 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer. Jamais poderá perecer. A esperança, gente, que você tem que ter dentro de você, é uma que jamais vai te deixar na mão. Por pior que esteja o teu dia, você sempre pode esperar: amanhã vai ser melhor. Amanhã vai ser melhor. Amanhã vai ser melhor. A esperança que Deus coloca dentro de nós é uma esperança viva, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Enquanto você não for pobre de espírito, você vai trabalhar por coisas que são passageiras, que vão te alegrar um tempinho. Você vai trocar de carro, que cheirinho novo, que cheirinho novo. Passa um aninho, não está tão novo. Mas dá defeito, que droga esse carro, já está me dando defeito, já está me dando manutenção. Se você não for pobre de espírito, você sempre vai estar correndo como um hamster nessas rodinhas. E você corre, corre, corre e não sai do lugar. Existe uma esperança, uma herança guardada para você nos céus. Está lá guardadinha, gente. E ela virá. Deus vai descer através de Jesus e Ele vai trazer a recompensa e vai materializar isso para você. Então você pode sempre, apesar das circunstâncias à sua volta, não estou negando que a vida fica difícil, não estou negando que de vez em quando a gente quer chorar, não é isso, mas eu quero levantar os olhos. A gente acabou de sair de uma série, né? Levante os olhos, né? Tem uma série agora, Don't Look Up, né? Não olhe para cima. Quem assistiu já? Não olhe para cima, né? É uma futilidade gigantesca, né? Você não olhar para cima. Tem que olhar para cima. Olhe para cima, porque de lá está vindo a sua recompensa. Ela está guardada, firmemente guardada para você. Ninguém vai chegar lá e mexer, abrir os pacotinhos que são teus. Deus está trazendo em Cristo Jesus a recompensa que vem lá do alto. Ela está guardadinha para você. Por causa de Jesus, eu posso ter a alegria de viver uma vida que glorifica a Deus e influencia outros. João 15, 8 a 11 diz assim: Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Tendo-lhes dito essas palavras, tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Jesus quer a tua alegria, Jesus quer a tua felicidade. Mas se a gente pudesse resumir, pobre de espírito, para eu dizer que eu sou pobre de espírito, eu tenho que dizer o seguinte: Jesus, eu te necessito. É isso que você precisa dizer todo dia, todos os dias, o tempo todo. Jesus, eu necessito do Senhor. Tem dias que eu acordo mais triste, tem dias que eu acordo mais feliz. A gente é afetado pelo sol, a gente é afetado pelo que come, pelo que bebe, e isso tudo nas químicas que a gente tem. A gente é afetado. Mas se eu for pobre de espírito, toda essa realidade à minha volta será suplantada por algo maior. E eu serei sim feliz,
porque eu sou pobre de espírito. Eu digo: Jesus, eu te necessito. Amém? Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Nós queremos ser a nossa banda aqui na frente de novo. Nós queremos adorar a Deus mais uma vez, e vamos ter a ceia. Eu sempre peço para deixar a ceia na minha frente, para eu lembrar. Cadê a ceia? Está vindo? Foram colher as uvas. Gente, eu tenho um pedido para fazer. A gente tem que se livrar dessa ceia que tem bolachinha. Não aguento mais essa bolachinha. Daqui a pouco eu vou estar aqui na frente aqui fazendo, né? Então, a hóstia, né? Esse é o corpo de Cristo. É horrível, é horrível. Deus me perdoe, vou agradecer pelo, né? Mas a gente tem que, vamos voltar para o pão, né? Vamos voltar para o pãozinho assim, né? A gente corta de luva para vocês, tá? A gente pega o rapazinho assim. Né? Vamos ficar em pé? Cadê as nossas bandejinhas ali? Vem a Jussier, vem a Alan. Aqui já está, tá bom. Gente, vamos pegar o pão e o vinho, a bolachinha e o vinho, né? Sirvam-se por gentileza. Vamos ler 1 Coríntios 11, 23 a 29. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faço isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come o pão, come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor Jesus, come e bebe para a sua própria condenação. Eu quero te dar uns minutinhos para você discernir o que nós fazemos, o que você vai fazer. O corpo de Cristo, simbolizado no pão, ele foi partido por causa de você, porque você não tem condições de permanecer em pé diante de Deus justificado. Você precisa entender que o corpo de Cristo precisou ser castigado, precisou morrer por causa de você. Então eu só posso comer isso aqui tendo esse conhecimento, essa interpretação. Eu sou o culpado da morte de Jesus. É por causa de mim que Ele está lá, não é por causa dos outros, não é por causa do mundo todo, mas é por causa de mim.
Eu sou pecador e Ele morreu no meu lugar. É o corpo de Cristo. E o sangue de Jesus, que é a vida que Ele tinha correndo nas suas veias, escorreu e parou de ser bombeado no corpo dele, por causa dos teus pecados, por causa dos meus pecados. Eu sou o culpado, eu que coloquei Ele naquela cruz. Então eu tenho que ter discernimento do que aconteceu com Jesus, do propósito dele na cruz. Eu não posso pensar que eu sou rico de espírito e que eu vou ter condições de entrar na presença de Deus, apesar, independente do sacrifício de Jesus. Se você entende que Jesus Cristo morreu por causa dos teus pecados, você está apto para fazer parte da ceia e se lembrar, fazer isso em memória de Jesus. Vamos comer. Vamos beber. Pai querido, nós queremos te agradecer por ter enviado Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, por ter vindo e por ter tomado o meu lugar, o lugar de cada um aqui naquela cruz. Obrigado pelo teu perdão, Senhor. Eu sei que o Senhor já nos perdoou pelos nossos pecados. Perdoa-nos por termos colocado o Senhor naquela cruz. Obrigado, Jesus, por ter salvado a minha vida, por ter salvo a minha vida, ter salvado a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Obrigado, Senhor. Queremos bendizer a Ti, Pai, em nome do Seu Filho. Amém. 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 Cumprimenta a pessoa que está ao seu lado. Vamos adorar a Deus com mais uma canção.